Jardim. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, mesa diretora. Eu acho de uma falta de honestidade, querendo tirar o povo para bobo, a gente ignorar as datas. A gente sabe que as associações de fachada responsáveis por esse roubo iniciaram lá em 2017. Se temos a recordação aqui, 2017, o governo Temer. Os roubos, eles iniciaram de forma mais incisiva em 2019. 2019, mais uma vez, para os colegas que não sabem, não era o Lula presidente. A gente passou por todo um processo onde leis de fiscalização em relação às cobranças do INSS foram afrouxadas no governo Bolsonaro. Nós tivemos pessoas que estão sendo investigadas por terem feito parte dessa fraude, que fizeram doações a grupos bolsonaristas que se candidataram e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se a gente olhar para os fatos, não para aquilo que a gente acha, não para fake news que a gente quer contar, não para o recorte de vídeo que a gente quer fazer. Se a gente se baseia, de fato, nas coisas que estão acontecendo, que aconteceram, a gente pensa que, racionalmente, uma pessoa que deve, que fez parte disso, não botaria para investigação. Do mesmo modo que Bolsonaro não fez. Bolsonaro não investigou, mesmo sabendo que haviam já denúncias formais na época do governo Bolsonaro, e nada foi investigado. E agora vamos se perguntar assim, seriamente, o Lula roubou, vai investigar para ser preso? Ele quer ser preso? Ele quer que a investigação ocorra porque ele fez parte dessa fraude? Sério, vamos pegar e usar da nossa honestidade intelectual aqui e não tirar o povo para bobo nos cortes de videozinho que a gente faz. Infelizmente, num dos maiores roubos que o nosso país está enfrentando, a gente está enfrentando junto uma onda de fake news, de notícias falsas que buscam inverter a verdade de quando essa fraude começou, que foi lá em 2019, e a verdade de quando é que essa fraude vai terminar, que é agora, com o governo Lula disposto a investigar. A CPMI, ela pode e deve acontecer se for um processo sério, se for levado a sério, se não for para ser feitos falas como as que a gente ouviu aqui agora há pouco, que culpabilizam o governo que está investigando. Eu não consigo entender qual que é o peso e qual que é a medida. A gente está do lado de um governo que afrouxa as leis para permitir que o roubo continue acontecendo, ou a gente está do lado de um governo que bota essa questão a público e que vem investigar? Então, de fato, aqui, o que eu mais quero na discussão dessa moção, a qual eu votarei favorável, sei que a vereadora Rose e o vereador Lucas também votariam favoráveis, porque a gente é a favor de ter as investigações, porque o nosso governo, o presidente Lula, presidente do Brasil, que representa o nosso partido, é favorável às investigações. Quem não é favorável às investigações é quem não investiga, é quem afrouxa a lei, é quem recebe doação de campanha de gente que participou da fraude. Esse tipo de gente não está disposto a resolver. Quem está disposto a resolver, bota público, do mesmo modo que o governo Lula fez. Então, que a gente defenda, sim, uma CPMI séria, não para cobrir rastro de gente que fez parte dessa roubalheira. Não para passar a mão na cabeça de gente que fez parte dessa roubalheira. Porque agora é muito fácil dizer que é favorável à abertura da CPMI, sendo que na época também era favorável aos roubos, também era favorável a afrouxar as leis, também era favorável a receber dinheiro de campanha de gente que roubou no INSS. A Seguridade Social é um direito garantido na Constituição Federal, importantíssimo para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vê que quem defende o INSS nunca foram os bolsonaristas. Sempre fez parte do discurso acabar com o INSS. E para mim essa foi só mais uma das tentativas falhas, porque graças, que pasmem,
vou usar esse termo, pasmem, temos um governo que, na palavra de vocês, quer investigar para se autopunir. Quer tornar público esse debate para se autopunir. Vamos ser sinceros intelectualmente com nós, aqui dentro, para que a gente não perca o nosso tempo ouvindo fake news, e vamos ser sinceros intelectualmente com os nossos eleitores. Porque só um cortezinho nas redes sociais, sem falar a verdade, inclusive de quando iniciou, consta na moção que foi em 2019 que iniciou. Então, que a gente seja sincero. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, o vereador Iago Moraes.